Seguinte, o tema dessa live é por que emagrecimento? Então eu botei lá um post, escrevi lá, por que emagrecimento? E aí botei lá, gente, por que a gente fala tanto nisso? Por que a galera vai tanto atrás disso? Por que isso é um assunto tão procurado? E se é um assunto tão procurado que a galera quer tanto e busca tanto, por que ainda tem tanta dúvida? Por que cada um fala uma coisa? Por que isso é importante? Por que isso divide opiniões, divide paixões? Por que eu, Lara, me interesso tanto sobre isso? Falo tanto sobre isso? Fiz uma carreira em cima disso? Então, são essas dúvidas que eu vou falar aqui com vocês agora. Então é o seguinte, a gente vai começar, anotei coisas, então eu vou olhar aqui pra baixo, tô olhando aqui pras anotações, tá? Então assim, gente, quando eu paro pra pensar por que emagrecimento é um assunto tão estudado, tão procurado, assim, por que tanta gente fala sobre isso? A resposta, babies, é uma só. Por mais que tenha uma galera que acha que isso é muito procurado, porque o que domina hoje é um padrão de uma sociedade castradora, na verdade, o principal motivo vai um pouco além dessa estética. Então, os dados são de 2018, do ano passado. O Brasil registrou um aumento de 67,8% nos casos de obesidade. Vocês têm ideia de que nós temos quase 70% mais obesos hoje do que já tivemos um dia? E para isso nem precisa dessa pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde. Basta você olhar uma foto da tua avó nos anos 60 na praia, como eram mais ou menos os corpos, e de você olhar hoje como que tá na praia. Então assim, as pessoas engordaram ao longo do tempo. Fato é que engordaram. E o mais interessante é assim, ó, não é que elas se esforçaram para isso não, isso aconteceu naturalmente. É só você ver pessoal do teu colegial, pessoal da tua faculdade, se você tem pelo menos uns 10 anos de formado, ou pessoal do teu colegial, você tem uns 10, 15 anos de formado no colegial, como é que a galera tá? A galera tá imensa, tá todo mundo mais gordo. E por que eles ficaram mais gordos, gente? Porque ninguém quis, certo? Ninguém quis. A verdade é essa, ninguém quer. Não tem esse papo de não, é que eu acho tão bonito que eu quero ficar obeso. Não tem. O papo que tem, que nós vamos falar daqui a pouco, tomei no cu, fiquei obeso, não quero me sentir tão mal, então agora eu vou romantizar isso. Nós vamos entrar lá. Mas então o negócio é, ninguém quer ficar obeso, ninguém quer engordar pra caramba. Por que não, Lara? Por que eles não querem? Porque tudo na vida fica mais difícil quando você engorda. Tudo. Fica mais difícil de comprar roupa, fica mais difícil de se sentir bem naquela roupa ou naquele momento. Fica mais difícil de subir escada, fica mais difícil de andar, fica mais difícil de sentar e levantar, fica mais difícil de ver, de não ver a vida passando diante dos olhos, se precisar dar um pique correndo. Quando a pessoa fica obesa, tudo fica mais difícil. Fica mais difícil não passar pelo julgamento das pessoas, apesar de que todos nós passamos, fica mais doloroso. Então, o negócio é ninguém quer. Então, por que se ninguém quer, como é que pode a gente ter aumentado tanto a obesidade nesses últimos tempos e a galera ter engordado tanto? Bom, a gente tem algumas explicações, alguns pontos que a gente pode chamar atenção para isso. O primeiro deles é a mudança no padrão de hábitos, né? A gente hoje se mexe muito menos, come absurdamente muito mais. A gente perdeu completamente a referência de quantidades e de frequência. Então, a gente está falando hoje de pessoas que comem 8 vezes ao dia, 6 vezes ao dia. Nós estamos falando de pessoas, não estou falando de um atleta que teve uma prescrição ou de alguém que tem um objetivo com isso. Não, eu estou falando de uma pessoa normal, o mero transeunte, o popular. Ele come 5, 6 vezes no dia e não para com a boca. As pessoas superestimam quantidades de uma forma lunática. Então, senta a mulher, que tem lá seus mais ou menos 1,65 m, 70 quilos, e do lado dela senta o marido, com 1,80 m e 90 quilos, você olha o prato dos dois, é igual. Quer dizer, alguém tá errando aí. E normalmente não é ele. Então, as quantidades, essa coisa de superestimar as quantidades, as pessoas têm ideia de que a gente precisa de uma quantidade de comida imensa. Então, elas acham que a gente tem que comer 5, 6 vezes no dia, pratos fartos. E é um absurdo. E aí a qualidade do alimento também mudou.
Então, se você voltar bastante, né? Não precisa nem voltar bastante. Se você voltar no começo, lá em 1915, no começo ali do século XIX, do século XX, você vai ver um padrão de alimentação diferente. Era pouco industrializado na vida das pessoas. Tanto é que eu já contei essa história até numa live beneficente que a gente fez. Muita gente que tá aqui, acho que estava nessa live beneficente. Tanto é que eu contei nessa live que em 1911 ou 1914, não me lembro agora, quando foi o boom do produto industrializado, que o primeiro produto industrializado que surgiu era algo como hoje a gente conhece como margarina, a Crisco, teve um puta de um problema, de um trabalho para entrar no mercado e ser consumida, porque as pessoas não conseguiam conceber a ideia de comer uma coisa que saísse de dentro de uma máquina. Mas o tempo mudou tanto que hoje, quando eu falo para uma pessoa, não consuma por um período industrializados, tire da sua vida industrializados, a pessoa fala, mas eu vou comer o quê? Ou seja, ela perdeu totalmente a referência, ela nem sabe mais o que é comida. E aí dentro dos industrializados, então colocou-se tudo com mais açúcar, com mais sal, com mais gordura, com glutamato monossódico. E o que acontece? Tudo ficou uma delícia. Por isso a gente desandou a comer que nem louco. Então, gente, aquela coisa Peraí. No fim das contas, a gente acabou ganhando peso. Aí assim, ó, se isso é uma questão, então pesquisa-se tanto sobre isso, por que tem tanta dúvida? Por que ninguém entrou num... Às vezes é muito, mas muito legal quando uma pessoa diz assim, porra, por que os nutricionistas e os médicos não entram num consenso pra falar todo mundo a mesma coisa? E eu sempre respondo essa pessoa assim, baby, a gente tem que levantar a mão pro céu e agradecer que eles não entram em um consenso. Porque se tem uma coisa que castra o pensamento e o estudo, é o tal do consenso. Porque a gente seria muito ingênuo de acreditar que o consenso é completo e considerou a totalidade das evidências. O consenso sobre o consumo de gordura saturada e saúde cardiovascular, por exemplo, está errado. Vai totalmente contra as diretrizes, vai totalmente contra as evidências científicas que a gente tem hoje. As diretrizes nutricionais brasileiras, que por sinal são as melhores, se for comparar com as outras do mundo, elas já mudaram muito, mas por muito tempo as diretrizes brasileiras e o consenso falou muita merda. Porque as pesquisas seguiam saindo, mudando o rumo do pensamento, e o consenso e a diretriz seguiam lá, arraigados naquele pensamento dinossauro, naquele pensamento pré-histórico, e no fim das contas é bom que a gente não tenha um consenso. Mas aí o que acontece? Acontece que dois fenômenos a gente vai ver nesse momento. O primeiro fenômeno é, como tem muita dúvida, vai ter sempre uma galera que vai aproveitar-se dessa dúvida para ganhar dinheiro. Então assim, ó, quando veio em 1970 o mito de que gordura era a causa das doenças cardiovasculares, a principal causa, a indústria alimentícia tocou o terror e ganhou muita grana fazendo muito alimento light, light sem gordura, zero gordura. Por quê? Porque surgiu aí uma informação que estava errada, e a base de evidências que a gente tem hoje, aqui no meu Instagram mesmo tem tudo para confirmar isso, é muito grande. Mas aí quando surgiu essa informação errada, tomou a mídia e a indústria meteu a mão. A mesma coisa que a indústria faz com essas ideias cachorras da galera de, olha, isso aqui é legal para você comer a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas que história é essa de comer a qualquer hora, em qualquer lugar? Não é para comer a qualquer hora, em qualquer lugar, não. É para comer na hora certa, lá no lugar certo. E aí nessa coisa, a indústria vai criando várias facilidades. Fora isso, a coisa de criar cada vez coisas mais deliciosas e o fato de nós estarmos cada vez mais lelé da cuca faz com que a gente jogue na comida todo um peso que seria emocional. E aí com isso muita gente ganha dinheiro. E não que eu ache ruim que eles ganhem dinheiro, não acho mesmo. Compro ações deles. O que eu tô dizendo é, pra você, eu e você, a gente tem que saber interpretar esse fenômeno. Porque daí do outro lado fica a galera que é o público que compra, que fala assim, cara, mas também, Lara, é muito difícil, porque quando vai olhar pros nutricionistas, cada um fala uma coisa. Gente, infelizmente é assim mesmo. Por quê?
Porque não é que as coisas trocam de lugar toda hora. Não existe isso que as pessoas falam assim, uma hora o ovo pode, outra hora o ovo não pode. Não, não. O ovo sempre pôde. É que demorou para as pessoas entenderem isso. Então, gente, a verdade sobre as coisas já existe, ela tá lá. Nós é que estamos fazendo zigue-zague enquanto a gente tenta chegar nela. Então não é uma coisa do tipo, olha, mas uma hora fazia bem, outra hora fazia mal. Não. Se faz bem, gente, sempre fez bem e sempre vai fazer. Quem errou não foi o alimento. Quem errou foram as pesquisas e os pesquisadores ao interpretar mal os dados ou a conduzir pesquisas que são tendenciosas. Tem um story em destaque meu aqui, que se chama Estudos. Deem uma olhada nesse story em que eu explico por que os tipos de estudo diferentes confundem tantas pessoas, quais são os tipos de estudo que ganham a mídia e com isso confundem todo mundo. Mas enfim, então emagrecimento é uma coisa de interesse, primeiro porque todo mundo engordou. Segundo, porque nessa de todo mundo engordar e buscar respostas, a gente foi dividido em duas questões. Uma, a galera que ganhou muito dinheiro com isso e confundiu mais ainda a gente. E a outra, os profissionais de saúde que na busca pela verdade vão passando realmente de teoria em teoria, dando a impressão de que cada hora é uma coisa. Bom, e aí o assunto emagrecimento, eu botei aqui, que ele divide opiniões, gera paixões e divide opiniões. Por que isso? Pelo seguinte, são duas coisas nessa coisa de dividir paixões. Primeiro que existe um movimento, e esse movimento é sensacional. Primeiro que existe um movimento sobre a aceitação do seu corpo. Sobre você não se odiar. Sobre você gostar do corpo que você mora. Sobre você não ficar se botando para baixo. E esse movimento que vai contra essa coisa do padrão, porque daí tem lá o padrão da magrela na passarela, tal, e como aquilo não é para nem 10% das pessoas, existe esse movimento de aceitação do seu corpo. E esse movimento é incrível, necessário, fantástico. Acontece que, como tudo, ele extrapola. Então, enquanto esse movimento falava para a pessoa que está lá saudável, dentro de uma quantidade de gordura saudável, ela tá ali entre seus, mulher, né, no caso da mulher, entre seus 18, 24, 25% de gordura, ela tá saudável, os exames estão bem, e mais, né, o ponto saudável não é só o percentual de gordura, o peso ou os exames, mas ela tá saudável do ponto de vista, ela tem vitalidade, ela tem autonomia, então ela consegue sentar e levantar, ela não tem dor no joelho, nas costas e nas articulações, ela é capaz de subir os lances de escada sem quase morrer. Quando a gente tá falando pra essa pessoa se aceitar e gostar do seu corpo, o que vai fazer com que ela cuide mais ainda dele, daí, cara, é chuchu. Aí esse movimento é uma delícia e tem que fazer mesmo. Agora, quando esse movimento passa a romantizar uma doença, tá errado. Tá errado. Não há discussão. Está errado. Obesidade é uma doença. Ela é classificada, tem um CID. 516 do CID? 156? Agora eu vou errar. Um CID que é o Cadastro Internacional de Doenças. Então a obesidade não é um estilo de vida, não é um hype, não é uma onda, não, é uma doença. Então eu entendo e eu apoio que nós não façamos chacota, Por que tem alguém? Peraí, gente. Eu entendo que a gente não faça chacota de quem tá obeso. Eu entendo que a gente não desrespeite quem tá obeso. Eu entendo que a gente de jeito nenhum machuque essas pessoas. Agora, o que não tem condição é da gente pegar essas pessoas nessa condição de obesidade e falar pra elas que isso tá lindo. E falar pra elas que isso é bonito, que isso é legal, porque não é. Não é saudável. Então, se você é obeso de verdade, vai precisar passar por uma cirurgia, eu quero que você veja a carinha do seu anestesista. Eu quero que você veja o desespero no olho do seu anestesista, como vai ser anestesiar você.
Eu quero que você tenha ideia de que as medicações são metabolizadas de forma diferente em você. Eu quero que você tenha ideia de que você tem a perda da funcionalidade. E não, meu amor, isso não é bonito e isso não é legal. Então, qual é a questão? A questão é, se fala tanto em emagrecimento porque divide opiniões. Da mesma forma que nós aprendemos, tem a ideia de que as medicações são metabolizadas de forma diferente em você. Eu quero que você tenha ideia de que você tem a perda da funcionalidade. E não, meu amor, isso não é bonito e isso não é legal. Então, qual é a questão? A questão é, se fala tanto em emagrecimento porque divide opiniões. Da mesma forma que nós aprendemos, depois de um tempo, que não era pra gente virar pra menina anoréxica. Sabe aquela menina anoréxica? Que tem os ossos todos aparecendo, não come há anos, tá com o cabelo todo caindo, a unha toda fodida. Sabe como a gente não vira pra uma anoréxica e fala, você tem que se aceitar desse jeito, você tá linda. Então, da mesma forma a gente não faz isso com o obeso. Então, ter empatia, que é a palavra da vez, empatia não significa eu ver uma pessoa se fudendo e falar, vai lá, é muito bom que você se foda. Não, isso não é empatia. Isso é sacanagem. Então, você não tem que emitir a sua opinião sobre obeso algum que te pergunte nada, tá? Não tem que emitir. Não é pra você chegar pra um obeso na rua e falar, man, você tem que emagrecer. Não, não é pra você fazer isso. Da mesma forma que não é pra você ver alguém fumando um cigarro e falar, pô, não era melhor largar o cigarro? Você cuida só da sua vida. Sua, só a sua. Mas se uma pessoa da tua família ou que tá próximo de você e está obesa, chega em você e pergunta sobre isso e pede ajuda sobre isso, você não fala pra ela que isso é normal e que ela deve se aceitar assim. Você demonstra empatia, dizendo sim, há um problema aí e é preciso resolver. A obesidade não é falta de vergonha na cara. A obesidade não é falta de vontade. A obesidade não é preguiça. A obesidade não é falta de saber o que fazer. Porque se tem uma pessoa que entende de dieta é o tal do gordinho. Pode ter certeza. Pode ter certeza. Você pode pegar qualquer obeso. Quantas dietas ele já fez? No mínimo 4. Ele sabe o que fazer. Então, o grande negócio é que não é isso que tá faltando pra ele. Tá faltando pra ele unir, juntar elementos desse assunto. Então, falta pra ele descobrir se o problema dele é hormonal, se ele tem uma resistência à leptina, o que ferraria com a vida dele, e normalmente eles têm. Se eles têm resistência à insulina, o que faria com que não seja qualquer dieta que funcione. Precisaria ver se ele tem um distúrbio hormonal do ponto de vista tireoidiano. Precisa ver se ele não tem um distúrbio psíquico ou psicológico. Se ele não tem uma compulsão alimentar. E precisa saber o que é, porque as pessoas romantizam isso também. Elas chamam tudo de compulsão alimentar. Ontem eu comi 3 coxinhas, eu acho que eu sou compulsiva. Não é isso, não. A compulsão alimentar é uma doença catalogada também, diagnosticada por um psiquiatra ou por um psicólogo, ou os dois, e que precisa de tratamento. Então, a obesidade, ela tem um fator determinante genético. Mamãe gordinha, papai gordinho, vovô gordinho. Bicho, vai ser muito difícil pra você. Então não dá pra eu pegar o obeso e falar pra ele, isso aí é falta de vergonha na sua cara. Isso aí é preguiça sua. Não, não é não. Mas da mesma forma que eu não posso desmerecer um obeso e não posso chacotear um obeso, eu também não posso de jeito nenhum virar pra ele e falar, tá lindo, aceite-se assim, afinal somos todos filhos da terra. Isso é uma cagada, entende? Não se faz isso. Bom, aí, gente, então o emagrecimento é um assunto que pipoca justamente por isso. Porque tem uma demanda. Estamos mais gordos, as pessoas estão mais doentes, obesidade mata. Então é por isso que a gente vai falar tanto em emagrecimento. Mas nós também falamos tanto em emagrecimento, e aí a gente chega no ponto que eu quero botar aqui pra vocês, que eu acho o mais importante, que é o porquê que eu falo tanto desse assunto aqui no meu Instagram. Porque eu sou nutricionista, então eu tenho outros assuntos para falar. Eu poderia falar sobre ganho de massa magra, eu poderia falar sobre aumento de performance, eu poderia falar mais sobre microbiota intestinal, eu poderia falar mais sobre intolerâncias e doenças que têm a ver com alimentação. Mas por que eu, Lara, gosto tanto e foco tanto no assunto emagrecimento? Bom, primeiro que vocês têm que entender que todas as pessoas
todos os profissionais dentro de sua área vão ter naturalmente preferência por um assunto. Então, eu não preciso saber sobre tudo dentro de nutrição. Nada me impede de simpatizar mais com o assunto e estudar mais sobre ele. E nesse caso, para mim, o fato de escolher emagrecimento e estudar mais sobre ele e me interessar e falar mais sobre ele tem a ver com duas coisas. Primeiro, porque é uma coisa que eu vivi e que foi muito importante para mim e que eu vou contar rapidamente. Segundo, porque eu vejo o impacto que isso causa na vida da pessoa que alcança. Geralmente o quadro é aquele: a pessoa chega no consultório bem gordinha, ou ele chega obeso e ele tá se sentindo um bosta, porque ele não consegue amarrar o próprio sapato, porque ele não aguenta mais mandar fazer buraco no cinto, porque a mulher tá se sentindo muito mal e ela não consegue mais ter vitalidade para correr atrás das crianças. E aí, quando você muda na vida dessa pessoa algumas coisas, porque diferente do ganho de massa magra, no caso do emagrecimento, talvez com apenas algumas coisas ali, algumas dicas, você já tenha um baita resultado. É só ver os comentários que aparecem aqui todos os dias. Tá lotado de comentários aqui todos os dias, gente falando: Lara, nunca cheguei perto de você, nunca, nem mesmo fiz seu curso, nunca passei em consulta com você, e com as dicas que você dá aqui, com as coisas que você fala aqui, eu perdi 20 quilos, perdi 30 quilos, tô mais feliz, tô mais leve, tô mais ágil, tô mais saudável. Então assim, ó, olhar a felicidade na cara da Dona Maria, que perdeu seus 6, 10 quilos e agora entra nas suas roupas e tá feliz com isso, é uma coisa que me causa uma alegria sem tamanho. E justamente isso, enquanto a gente vive um mundo que diz pra Dona Maria que ela não devia querer emagrecer, não. Porque é uma sensação das pessoas de que isso é ruim pra ela. E não é. Então assim, ó, no meu caso, isso foi tão presente. No meu caso, isso foi tão real. Então, no meu IGTV aqui tem vídeos falando sobre isso. Mas a minha mãe, a família toda do lado da minha mãe é obesa. A família do lado do meu pai não tem obesidade, mas peguei do lado deles as pernas grossas, o peito pequeno, só não peguei o olho azul. O que eu não precisava, eu peguei. E aí, o que acontece? A minha tendência para engordar é um negócio maluco. Eu não posso cheirar a comida que eu vou engordar. Então, eu sempre fui gordinha. Eu nunca fui obesa e nunca fui imensa. Mas eu sempre fui gordinha, bem gordinha. Tem aqui nos meus destaques, tem um destaque chamado A Saga da Barriga, em que tem fotos minhas da época. E eu me sentia usando, já dei esse exemplo várias vezes, mas eu me sentia usando uma camiseta horrorosa que eu não gostava e que eu não podia tirar. Então eu me sentia usando uma camiseta que eu não gostava na rua, para trabalhar, com os meus amigos. E eu me sentia com todo mundo em volta falando: mas essa camiseta é linda! Você não precisa mudar nada nessa camiseta, essa camiseta é linda! Seu problema tá na sua cabeça. Você vai ver que não vai adiantar trocar de camiseta. Então, essa coisa que as pessoas dizem: não, mas isso foi porque o meio te forçou. Não, não, não. Muito pelo contrário, o meio só me puxou para baixo. Eu precisei ter muita consciência do que eu estava fazendo e descobrir a estratégia certa para mim. E a estratégia certa é aquela que eu consigo fazer para poder sair do que o meio me dizia para fazer. Porque o meio me dizia: você tá saudável, você tá linda, isso é coisa da sua cabeça. E eu nunca me sentia confortável naquele corpo. Eu fui fazer terapia porque eu tive, né, por muito tempo tratei um distúrbio alimentar que foi muito sério. Tem 2 vídeos no meu IGTV sobre isso. Eu tive compulsão alimentar de verdade. Quando eu falo de verdade, se vocês quiserem, puderem ver esses vídeos ali, eu conto que não tem nada a ver com comer exageros de coisas gostosas. A compulsão alimentar é um negócio que sai do teu controle de uma forma que você deixa de comer, inclusive o que é comida. Então, em caso de compulsão alimentar, a gente vai ter às vezes pessoa que come sabonete, que toma shampoo. A gente vai ter pessoa que come comida do lixo, que é o que eu fiz. A gente vai ter pessoas que não comem do tipo botando na boca, que é o que acontecia comigo, que eu jogava todas as comidas que eu podia dentro de um liquidificador e bebia desse jeito, sem sentir o gosto de nada. Você vai ter caso de gente que rouba comida. Você vai ter caso de gente que vai na casa da pessoa, de um amigo, e come aquela comida toda de madrugada escondido, como eu já fiz. Casa da pessoa, de um amigo, e come aquela comida
comida toda de madrugada escondida, como eu já fiz. Então, o distúrbio o transtorno alimentar de compulsão alimentar, ele leva a vida da pessoa a um inferno. Ela perde tudo naquela época que aquilo não está tratado. Então, eu perdi muita coisa muito importante para mim. Perdi o casamento de um dos meus melhores amigos, perdi a minha formatura na faculdade, perdi a festa do meu pai, perdi de encontrar minha família por mais de 2 anos, porque eu não tinha coragem de ir daquele jeito. Mas o que mais me frustrava eu sabia que o que eu queria não era inalcançável, um padrão irreal. Eu sabia que o que eu queria era alcançável, tanto que eu alcancei. Mas eu estava sufocada, tanto com pessoas me dizendo, não, isso tá lindo, fique assim, quanto com estratégias ineficientes para o meu caso. E foi só através da terapia que eu comecei a entender o motivo dessa compulsão, que eu comecei a entender de onde ela veio, que ela veio lá da época da minha infância, quando a minha família passou tanta necessidade e a gente passou fome algumas vezes. E aí nessas de passar fome, eu lembro da minha mãe falando, quando eu ia na casa de um amiguinho ou de um priminho, da minha mãe falando pra mim, come tudo que você puder lá, porque a hora que chegar aqui não vai ter. E essa frase ficou impelida em mim, assim, grudada na minha cabeça durante toda a minha adolescência. Então, em todos os momentos que eu tinha qualquer coisa de comida à minha frente, eu comia tudo que eu podia, né, pensando que depois eu não ia ter. E com isso você perde o prazer da comida completamente, vive situações terríveis. Bom, ao longo do tempo fiz terapia, fiz tratamento psiquiátrico, não tenho, pelo amor de Deus, isso é um negócio que eu sempre falo com vocês, não tenham preconceito com tratamento psiquiátrico, meu Deus. Se você tivesse asma, você não ia usar bombinha? Se você tivesse diabetes, você não ia usar metformina? Se você tiver com dor de cabeça, você não toma uma Novalgina? Então, se você tem um problema psiquiátrico, você toma o remédio. A questão é que o remédio, ele não trata a causa. É por isso que eu sempre falo que o tratamento é psicológico e psiquiátrico. Porque o remédio, ele te ajuda a suprimir os sintomas que vão te tranquilizar enquanto você trata a causa. E a causa se trata em terapia. E aí eu sei que você vai me dizer, mas Lara, eu não tenho paciência para terapia, ou senão eu não encontro um terapeuta, ou senão eu não posso pagar por um terapeuta. Eu entendo. Você vai ter que achar essas alternativas. Então você vai ter que achar a escola de psicologia que faz atendimentos psicológicos a preços irrisórios ou simbólicos ou de graça. Ou você vai ter que achar grupos de apoio. Ou você vai ter que achar grupos de apoio na internet ou no comedores compulsivos anônimos. Mas o fato de você não querer ou ter preguiça ou não poder fazer a terapia não muda o jeito como isso resolve o problema. Porque seria a mesma coisa de você ter câncer e eu falar, olha, pro seu câncer o que precisa é de uma químio. Aí você diz, mas eu não posso pagar. Aí eu diria, tá, então pra você não vai ser químio não, pra você então vai ser uma pomada. Não, baby. O que resolve é o que resolve. Então o que nós vamos ter que achar é alternativas dentro do que resolve, se você não pode fazer aquela mais comum. No entanto, vai precisar ter esse tratamento. E aí, ao longo do tempo, o tratamento psicológico e psiquiátrico foi me ajudando muito. E aí entrou pra mim um conhecimento que foi o que motivou toda a minha carreira. Que foi justamente descobrir que não existia só um jeito de emagrecer. Que não era só aquela dieta insossa, sem graça, sem gosto. Porque, gente do céu, a minha vida inteira eu fazia dieta que era de manhã podia meio mamão papaya com aveia, uma fatia de pão integral ou 2 com queijo branco Minas ultra filtrado light e um café com leite desnatado. Eu não via gosto em nada disso. Pra mim o pão integral tem gosto de terra, pra mim a aveia não tem gosto de nada. A última coisa que eu queria de manhã era um mamão e café com leite desnatado também, leite sem leite desnatado, pra mim não faz diferença, porque eu acho que aquilo não tem gosto de nada. Aí dali a 3 horas eu tinha que comer de novo, porque me falavam que eu tinha que comer de 3 em 3 horas pra acelerar o meu metabolismo. Porque senão meu metabolismo ficaria muito parado e com isso eu emagreceria. Não emagreceria. As pessoas me diziam que se eu ficasse muito tempo sem comer, aí é que eu ia engordar. Aí eu falava, mas com qual lógica? Não, mas é porque se você fica muito tempo sem comer, então o teu corpo vê essa restrição e aí a hora que você der comida, ele vai aproveitar 20 vezes mais aquilo. Gente do céu, por que as pessoas inventam histórias em vez de pegar a coisa pela ciência? E a explicação disso tá no curso. Você que vai fazer o curso vai entender, mas agora eu nem vou botar para não estender.
Aí no meio da manhã eu tinha que comer 3 castanhas. 3 castanhas. Bi, 3 castanhas? Sério, eu prefiro não comer. Porque daí você bota 3 castanhas na boca, aí cadê o resto? Não, acabou. Tem que esperar o almoço. Fico olhando no relógio, né? Olhando no relógio. Ansiosa olhando no relógio. Como é que trata a ansiedade da compulsão olhando no relógio pra comer o dia inteiro, meu Deus? Aí ia lá pro almoço, tinha arroz integral, 2 colheres de sopa. Às vezes 3. Feijão, 1 colher de sopa, às vezes 2. Um peito de frango sem graça, porque tinha que fazer sem pele, sem gordura, de preferência com pouco sal. Se pudesse, tinha que fazer ele preparado na água. E uma salada é à vontade. Porra! Agora eu tô feliz, hein? Salada é à vontade? Pense a minha sorte. Posso comer mato à vontade. Que maravilha! O que eu posso botar no mato pra ver se ele fica mais delicioso ainda? Ah, você pode botar pouco sal, um fio de azeite e limão. Nossa, quanta sorte eu tenho, né? Isso era o almoço. Aí acabava o almoço, dali um tempo, tava com fome já olhando o relógio, né? Cadê o lanche da tarde? Aí de lanche da tarde tinha uma fruta, ou uma barrinha de cereais, ou 3 bolachas cream cracker, ou um alpino, para os dias que a vontade de doce tivesse muito. E assim, ó, hoje eu fico pensando qual que é a lógica dessas substituições, porque assim, ó, fruta é uma coisa, o alpino é outra, a bolacha é outra, a barrinha é outra, a castanha é outra, mas é o que? A galera é fixada em calorias. Então eles botam lá as opções, tudo que cabe dentro de tantas calorias, aí bota tudo lá e aí pau na máquina, vamos que vai dar certo. Tá, beleza, aí eu me lembro do desespero, porque assim, ó, naquele dia eu iria optar pela barrinha, então vamos na barrinha. Aí eu me lembro do desespero, porque eu botava a barrinha na boca, ai, barrinha, docinho, uma coisa docinha, bom, legal, comeu, acabou. Aí acabou e eu falava, merda, agora só daqui 3 horas que eu posso comer de novo. Aí dali 3 horas tinha mais um lanche cachorro desse. E no jantar tinha o mesmo filé de frango sem graça ou peixe. Não podia botar o arroz e feijão, ou podia botar metade. E aí, de novo, eu muito sortuda de salada. Porra, você aguenta um dia disso? Aguenta, eu aguentei 2, aguentava 3, aguentava 4, mas muito raramente eu aguentava 5. Porque não há ser humano que aguente uma alimentação que não é prazerosa. Põe isso na tua cabeça. A alimentação tem que ser prazerosa, Bi, senão você não faz não. E aí, quando a gente faz uma alimentação zero gordura, ela não é gostosa. Não tem como ser. Por quê? Porque o que dá o sabor nas coisas é a gordura. Mesmo que você não seja aquela pessoa que come a parte da gordura da picanha, por que a picanha é saborosa? Porque tem mais gordura. Por que a sobrecoxa do frango com a pele bem crocante é tão mais deliciosa do que o peito sem pele? Porque tem gordura. Por que a gente, quando faz o brócolis e a vagem na manteiga, do jeito que a gente sempre faz aqui, aquilo a gente comeria um pacote daquilo, mas quando faz o brócolis no vapor e bota um salzinho, não há quem desça. Então assim, olha, era esse conflito todo. Porque era uma dieta muito ruim, que eu não conseguia seguir muito tempo, e aí eu acabava furando, aí eu tinha um pensamento fatalista, que toda vez que eu começava a comer tudo errado de novo, eu falava, não, mas essa é a última vez. É a última, depois disso aqui eu nunca mais vou. Então, já que é a última, eu vou aproveitar para comer tudo que eu quero, porque é a última, eu juro, é a última. E aí todo mundo aí que já fez despedidas na dieta, sabe que nunca é a última, né? Para com esse trem de despedida, Bi, não é a última, não é, nunca vai ser a última, não existe nada que você não vai comer nunca mais. Por isso que você pode comer bem tranquilo, porque você pode comer depois de novo. Eu prefiro que você coma tranquilo, sabendo que depois vai comer de novo, e por isso coma menos, do que você ficar nessa ilusão de que nunca mais vai comer, e toda vez que come se empanturra. Então eu vivia esse inferno. Segunda, terça, quarta faz, quinta fura, sexta, sábado, domingo se entope, chega na outra semana maior, porque não há conta que aguente, e assim foi por muito tempo até eu começar a estudar essa coisa toda da gordura, de que ela não é esse vilão que a gente pensa. Então eu poderia usar gordura na minha dieta, e aí por usar gordura a minha dieta ia ficar mais saborosa, e aí por ficar mais saborosa usando gordura, claro, eu teria que diminuir a quantidade de carboidratos, porque não existe como ser bom um excesso de tudo. Então, um excesso não, uma grande quantidade de tudo. Então, e aí por ficar mais saborosa usando gordura, claro, eu teria que diminuir a quantidade de carboidratos, porque não existe como ser bom um excesso de tudo.
Então, um excesso não, uma grande quantidade de tudo. Então, a custo de eu subir um pouco a quantidade de gordura da minha dieta e poder comer um queijo parmesão, e poder botar um azeite sem dó, e poder comer um salaminho artesanal, se puder, e poder comer uma picanha, eu tinha ali um preço a pagar, que é, eu ia diminuir o arroz, ia diminuir o pão, ia diminuir a massa, ia fazer aquele balanço, né? E aí, dentro disso, veio o mais importante, que foi a libertação de entender que eu podia comer só quando eu tinha fome. Mas daí, até entender o que era fome, foi um tropé. Porque eu já não sabia mais o que era fome. Porque eu comia o dia inteiro. Porque eu comia porque eu tava feliz, porque eu tava triste, porque eu não tava fazendo nada, porque eu tava muito ocupada, porque tava na hora, porque... Eu só não comia por fome. O resto eu comia por todos os motivos. Então, assim, ó, resgatar isso... Por isso que eu falo pra galera aqui, baby, você precisa ter paciência. Eu preciso ter paciência, porque vai demorar para resgatar o que é fome. Mas aí uma dieta que é mais rica em gordura também é uma dieta mais sacietógena. Então, quando de manhã eu comia meus ovos mexidos ali com queijinho, uns pedacinhos de bacon, eu ia ter fome dali a 6, 7 horas. Então, eu não precisava comer dali a 3, eu não estava com fome. E aí, quando dali às 6, 7 horas eu ia comer, eu não ia comer uma barra de cereal zero gordura. Não, eu ia comer um ovinho cozido, eu ia comer o meu almoço, que ia ter ali uma carne saborosa, sei lá, um contrafilé, e eu ia fazer uma maionese caseira, ia colocar ali na minha salada, e aí ia comer meus legumes bem feitinhos na manteiga. Pô, aí, gente, o início disso era eu olhando pro meu prato toda vez e falando, eu não acredito que tem isso na dieta. E eu lembro que eu falava da dieta no começo como quem tá apaixonado fala do boy. Porque eu queria pregar. Até ensino vocês a não fazer isso, porque a gente fica tendo... É tão delicioso descobrir que dá pra emagrecer comendo bem, que você quer pregar. Você vê alguém sofrendo, você fala, bicha, deixa eu te falar uma coisa. Mas não faça isso. Mas era assim, era um amor, porque daí a hora que eu ia fazer... Ah, eu tô com vontade de fazer um doce. O que eu vou fazer? Porra, eu pegava uma frutinha lá, pegava lá uns moranguinhos, e pegava um creme de leite... Derretia um chocolate bem amargo, 85% cacau, fazia um ganache, jogava nesses moranguinhos e ó, docinho, sabe? Fazia lá um mousse de chocolate que vai ovo, chocolate amargo, manteiga e adoçante e comia mousse de chocolate. Então assim, ó, era fantástico. E aí o que eu quero que vocês pensem? Era fácil? Não, gente, não era fácil. Não se iludam que alguma dieta vai ser fácil. Fácil é não fazer dieta. Toda dieta é difícil, toda. Agora, o que acontece é que a gente termina por encontrar uma que pra gente é mais fácil. E aí, poder ver isso dando resultado, poder ver que o meu corpo mudou, ver que o emagrecimento aconteceu, que eu realizei sonhos da minha vida, que você pode achar muito bobo, mas que era o sonho da minha vida. Gente, que sonho que eu tinha de ir pra academia pra treinar de top. Porque a vida inteira eu treinei, sempre fui muito ativa, sempre, mas sempre toda cobertinha porque não me sentia à vontade. E aí sempre vai ter aquela pessoa que falava, ah, você podia treinar de top, você pode, é só... Não, gente, não me vem com esse papo, eu não queria, eu não tava à vontade. E aí a primeira vez que eu vi minha barriga ficando menor, e eu fui de top treinar e eu vi que não ficava calor, sabe? A primeira vez que eu fui pra praia, eu me senti super à vontade, e não precisei ficar me enrolando porque não tava à vontade. A primeira vez que eu me olhei no espelho e falei, gostosa pra caralho, tá incrível. Sabe? Por que não alcançar isso se é alcançável? E foi a terapia que me disse isso. Porque foi a minha terapeuta que falou assim, Lara, você só não vai buscar, eu só vou te desencorajar a buscar aquilo que você realmente não pode alcançar. Então assim, ó, se o meu sonho fosse ter pernas finas de Gisele, ela ia ter que tirar isso da minha cabeça. Minhas pernas são grossas. Se o meu sonho fosse ser alta e bem fininha, ela ia ter que tirar isso da minha cabeça, porque isso não é alcançável pra mim. Mas ela dizia, se o que você deseja é alcançável, se só não tá conseguindo porque lhe falta disciplina, então nós vamos trabalhar a disciplina. E aí nós vamos trabalhar a disciplina junto com a terapia, se preciso o tratamento psiquiátrico também, e principalmente a disciplina vai ser trabalhada dentro de uma dieta possível para você. Então a minha ideia é que você entenda como que o corpo funciona. Como funciona o emagrecimento? Como funciona a dieta? Como funcionam os alimentos? Qual que é a reação do meu corpo quando ele come cada tipo de alimento? É nisso que você vai focar quando você estuda esse assunto. Então eu sei que seria muito mais fácil deixar isso na mão da nutricionista. Mas eu não sei você, eu nunca tive essa coragem.
de deixar coisas totalmente na mão do profissional. Por mais que eu consulte o profissional, eu quero saber o que eu tô fazendo. Então tem muita gente aqui que eu sei que é igual. Que ela diz, olha, não, eu quero entender, pô, porque não tá fazendo sentido. É sobre isso, tá? Então esse é o motivo da gente falar tanto em emagrecimento. É porque muda a vida da pessoa. É porque muda o jeito como ela se sente. É porque muda o jeito como ela se porta. Muda o jeito como ela fala. Então ela pode passar a vida inteira se iludindo de que isso não importa e tentando achar um atalho para se sentir bem, ou ela pode olhar para si mesma, chamar o seu corpo na chincha e falar, não, nesse nível de relaxo nós não vamos ficar não. Não preciso ter barriga com quadrado, não preciso ficar paniquete, não preciso ficar magrela, mas se tem um pouco de sobrepeso aqui, uma obesidade que me incomoda, que me torna doente, eu vou mudar isso sim. Então é esse o motivo da gente falar tanto em emagrecimento.